na sequência das perguntas, daí vamos alternando e tal. Tá, tranquilo. Tá? Tranquilo. Gelo? Gelo? Levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós. A força da transformação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser. Levar minha força onde eu puder. Fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Vem, vamos mudar o mundo. Vem, vamos lutar. A gente pode tudo. Vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar o mundo. Vem, vamos
Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O Progressistas, na pessoa do nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, junto com a nossa presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, deputada federal Iracema Portela, vem trabalhando para aumentar a participação das mulheres na política e estimular o lançamento de candidatas em todo o país. Diante da nova rotina de prevenção à Covid-19, a internet será o principal meio de comunicações das eleições 2020. 2020 será a eleição do celular. Pensando nisso, iniciamos no dia 2 de julho o maior evento de capacitação online. Serão mais de 40 temas abordados em palestras, lives e podcasts, com conteúdos preparados por especialistas para fortalecer as campanhas progressistas de todo o país. O nosso treinamento digital tem o objetivo de tornar ainda mais conectado e preparado o ambiente para que assessores e candidatas possam se comunicar com potenciais eleitores. Em nome do Progressistas e do Movimento Nacional Mulheres Progressistas, damos início ao curso de formação do projeto Fortalecendo o Futuro, com o tema Abuso de Poder Econômico, Político, dos Meios de Comunicação e Religioso, com os especialistas Dr. Diego Campos, sócio da Panzieri Campos Advogados, mestre em Direito pela PUC Paraná, Prêmio Marcelino Champagnat pela PUC Paraná, especialista em Direito Eleitoral pelo IDDE, e o Dr. Flávio Panzieri, sócio da Panzieri Campos Advogados, professor adjunto da PUC Paraná, diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, pós-doutor em Direito pela USP, fundador da Academia Brasileira de Direito Constitucional, conselheiro federal da OAB, vice-presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais. Mais um projeto de capacitação realizado pelos progressistas e pelo Movimento Mulheres Progressistas Nacional. Acompanhe os próximos cursos, datas e horários pelo nosso site www.mulheresprogressistas.com.br. Lá terá todo o material das lives, dos cursos e dos podcasts disponíveis para acesso a qualquer momento. Agradecemos a presença de todos vocês, agradecemos especialmente ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressistas e líder do governo na Câmara dos Deputados, ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Também agradecemos pelo apoio às nossas queridas coordenadoras do Movimento das Mulheres Progressistas. Hoje estamos na 25ª capacitação online do projeto Fortalecendo o Futuro. Lembrando que o projeto vai até o dia 30 de setembro. Então, caras mulheres progressistas, não deixem de nos acompanhar e conferir as próximas capacitações. O conteúdo de hoje é sobre abuso de poder econômico, político, dos meios de comunicação, que estão previstos em lei, e do religioso, que é um tema novo, delicado e sem jurisprudência firmada. Inclusive, no mês de junho passado, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deu início ao debate para definir tese jurídica que irá nortear o julgamento sobre abuso de poder religioso nas eleições em todo o país. Há um entendimento de que a prática de abuso do poder de autoridade religiosa em campanhas deve ser considerada como ilícito eleitoral autônomo, ou seja, não precisa ter relação direta com outros tipos de abusos previstos em lei, como o político e o econômico. Há também outro entendimento de que, por não estar previsto na legislação eleitoral, o abuso de poder religioso não pode ser analisado de maneira dissociada dos outros tipos de abuso do poder expressos em lei, como o político, o econômico e o uso indevido dos meios de comunicação. E para falar desses conteúdos de hoje, nós temos esses dois convidados especiais, que é o Dr. Diego, que já abordou alguns temas aqui conosco em lives anteriores, e agora o Dr. Flávio Panzieri. Sejam muito bem-vindos,
Hoje é a nossa 25ª edição. E aí eu gostaria, então, que o doutor Diego iniciasse, mas também, doutor Flávio, eu gostaria do seu boa noite aí para as nossas pré-candidatas, as mulheres progressistas possam também conhecer o senhor. Boa noite a todos, boa noite, Ellen, boa noite aos nossos pré-candidatos, nossas pré-candidatas que acompanham o nosso curso de capacitação. Cumprimento a todos na pessoa, nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, também em nome da nossa presidente do Mulheres Progressistas, a deputada federal Iracema Portela. É um prazer enorme, mais uma vez, estar com vocês para falar de um tema tão importante, um tema que, na prática, acaba alcançando muitos, né? Muitos perdem o mandato por reconhecimento de abusos em processos eleitorais. E o prazer maior ainda hoje de estar acompanhado do meu amigo e sócio Fábio Pansieri, nosso ex-diretor da Escola do TSE. Então, é uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez e dessa vez acompanhado do professor Flávio Pansieri. Flávio, o teu boa noite. Ellen, uma boa noite, obrigado pela gentileza da apresentação. Eu cumprimento a todos os candidatos e as candidatas do Partido Progressista. É uma honra participar deste momento de comunhão de esforços em torno da construção de um ideal de democracia, que passa pela compreensão das regras do jogo, do que pode e o que não pode ao longo do processo eleitoral. Para mim é uma satisfação imensa dividir esse espaço com o meu sócio, meu companheiro aí de trajetória na advocacia, já há alguns anos, quase uma década juntos, doutor Diego Campos, um brilhante advogado e um grande eleitoralista. E a minha função hoje aqui é apenas trazer algumas centelhas de reflexão a partir da exposição que o Diego vai propor, mas eu não posso terminar meus cumprimentos iniciais sem cumprimentar o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, Iracema Portela, mas também cumprimentar o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo atualmente, um dos grandes responsáveis, certamente, pela essa grande articulação, essa grande virada que o governo federal tem dado nas últimas semanas, e isso se deve a este espaço que ocupa o Partido Progressista Brasileiro como uma grande força política em nosso país e uma força hoje conectada com as mulheres, que, por sua vez, têm ocupado cada vez mais espaço na política. E eu fico muito feliz em contribuir com esse debate, Ellen. Obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. Imagina. Vamos lá, então, doutor Diego, começar com o conteúdo? Exatamente. Direto ao que interessa, que é o nosso conteúdo. Hoje tão importante, que é o abuso de poder. E é um assunto que eu quero pensar, pelo menos aí, 5 pontos iniciais para que nós tenhamos a compreensão do que estamos falando e para, na sequência, abrir as perguntas que certamente vocês tenham, né, a respeito desse assunto. Quando eu falo de abuso de poder, basicamente é a principal razão pela qual os candidatos eleitos eles acabam sendo cassados, ou seja, perdem o mandato no âmbito da justiça eleitoral. Então, o abuso de poder, embora não seja a única causa, né, porque nós temos outras situações que também levam à cassação, mas que não são propriamente o abuso de poder, mas certamente é o principal motivo que leva à cassação. E ele se divide hoje, a Ellen bem resumiu ali umas das discussões a respeito do tema atualmente, mas ele se divide basicamente, classicamente, em 3 categorias, que é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o chamado uso indevido dos meios de comunicação social, chamado também de abuso de poder e mídia.
E aí temos uma quarta figura que recentemente começou a ser falada, que é a figura do abuso de poder, do abuso de poder religioso, né? De autoridade, né? Um desmembramento do abuso de autoridade para o abuso de poder religioso, que basicamente envolve a discussão sobre a interferência de líderes espirituais, líderes religiosos, entidades religiosas, enfim, na influência, né, das eleições, pedindo votos para determinados candidatos, influindo nas eleições. Antes de falar propriamente e caracterizar cada uma dessas modalidades, é importante entender o porquê elas existem. Afinal de contas, por que o legislador, né, nossa lei eleitoral, ela estabelece o abuso como um problema, né, e em que medida que ele acaba sancionando a conduta considerada abusiva. Pois bem, na realidade, o abuso, tudo que é considerado abusivo nas eleições, na verdade, se pressupõe que ele afeta a igualdade entre os concorrentes na disputa eleitoral. Então, o poder ele é algo que ele existe na nossa sociedade, e isso é uma questão inevitável. Ou seja, existe o poder econômico, existem pessoas com maior poderio econômico do que outras. Da mesma forma, existem pessoas com poderio político maior do que outras. E, assim como existe a mesma forma de poder religioso, ou seja, daqueles que são líderes de entidades religiosas também manifestam uma espécie de poder. E, de outro lado, também aqueles que têm acesso aos meios de comunicação social, que basicamente seria imprensa, rádio, televisão, jornais, também se eles têm acesso, né, a influenciar as pautas da imprensa, da mesma forma existe um poder. Então, isso existe na nossa sociedade. Todo mundo sabe, conhece, minimamente, né, a experiência nos mostra que esses poderes são inevitáveis. É natural que as pessoas não sejam iguais do ponto de vista do aspecto econômico, político, em acesso aos meios de comunicação social, mesmo a ocupação de posições de direção em entidades religiosas. O que a lei eleitoral se preocupa é que esses poderes sejam utilizados dentro das eleições para gerar um desequilíbrio, e mais do que isso, quando eu falo de abuso, é aquele desequilíbrio que ele vai influenciar na própria legitimidade das eleições. Então, se a lei eleitoral ela não se preocupar em conter o exercício desses poderes, muito provavelmente a disputa será tão desigual, tão injusta, que somente aqueles com poder econômico, político, de acesso à imprensa, ou mesmo religioso, com essa nova modalidade, se pressupõe que só eles vencerão as eleições. Então, essa é a preocupação da existência dessas categorias de abuso que visam coibir que as pessoas que tenham esses poderes em mãos, que eles possam utilizar para influenciar indevidamente as eleições. Então, aqui, tirando das eleições, mas trazendo para outro exemplo, né, de competição em geral, né, de competição esportiva, por exemplo. Existem certas regras de regulamento em competição esportiva, seja no futebol, seja na Fórmula 1, seja em outras modalidades de esporte, que estabelecem mínimas regras que que permitam a igualdade das pessoas na disputa, na competição, no caso esportivo, nesse exemplo. Então, ao estabelecer bases mínimas de regras, algumas vezes, inclusive, limitando quanto você pode gastar, existe discussão hoje em futebol, por exemplo, na Fórmula 1, de teto de gastos, justamente para garantir uma base mínima de igualdade entre quem está disputando, entre os concorrentes, para que quem tenha mais dinheiro não seja simplesmente invencível por conta do poderio econômico, por exemplo,
pelo poderio financeiro. E a eleição, que na verdade não é diferente de uma competição, né? Em essência, a eleição também é uma competição, assim como o esporte é. E nesse aspecto, a lei traz a questão do abuso, justamente a vedação ao abuso, né? Então, que é justamente não permitir que esses poderes eles sejam exercidos para que a eleição seja totalmente direcionada por conta do exercício desses poderes por quem os detém. Então, primeiro tipo de poder mais evidente que a lei busca coibir é o exercício indevido do poder econômico. Então, isso se caracteriza por diversas normas que a lei eleitoral traz, que é justamente visando coibir o exercício de poder econômico venha a determinar, ser um fator determinante nas eleições. Então, existe uma série de regras sobre arrecadação de recursos, sobre gastos de recursos nas campanhas, e existe também uma série de impedimentos que se faz para que o poder econômico ele não venha a se prevalecer, ou seja, que seja o fator determinante, ou seja, não pode ser o mais rico que sempre ganha eleição ou aquele que aplicou mais recursos que ganha eleição. Então, existe desde do descumprimento mais, vamos dizer assim, simples da legislação, que não vai gerar uma configuração de abuso propriamente, mas existem situações mais graves que podem levar à caracterização do abuso de poder econômico. Se a Justiça Eleitoral entender que existe uma gravidade na aplicação de recursos, exemplo, foi utilizado o poder econômico para comprar uma liderança, por exemplo, ou seja, não é possível você cooptar liderança política, a gente sabe que acaba sendo comum muitas vezes, mas se comprovado que houve um pagamento de liderança política, ou seja, uma compra efetiva em dinheiro, né, do apoio de uma liderança determinada. Se houver essa comprovação, por exemplo, e tiver demonstrado uma gravidade a partir de número de eleitores, tamanho do município e assim por diante, nós podemos ter a caracterização de abuso de poder econômico. Então, que ou seja, evitar que se utilize o poder econômico para influenciar indevidamente as eleições. Então, quando eu falo de abuso de poder econômico, eu estou falando de uso desmedido de recursos, ou ultrapassando o teto de gastos, ou porque eu utilizei valores não declarados para a Justiça Eleitoral em prestação de contas, que seria o nosso famoso Caixa 2, desde utilização indevida do próprios recursos econômicos, por exemplo, realizei o custeio na campanha de uma série de showmícios, por exemplo, com artistas, sistematicamente para promover a minha candidatura, oferecendo lá bebida alcoólica, participação de artistas, ofereci brindes. Tudo isso pode ser caracterizado como abuso de poder econômico. Por quê? Porque tudo isso se tratam de ilícitos. Então, existe a infringência da lei eleitoral a respeito dessas condutas que não são permitidas. E se, no contexto específico, for demonstrado que houve uma gravidade, ou seja, que houve um impacto naquela eleição por conta do exercício ilícito desse poder, então é possível o reconhecimento de abuso de poder econômico. Quanto ao abuso de poder fazer político, uma pequena... o Dr. Herman vai falar na próxima live, me parece, com relação às condutas vedadas, mas ele envolve justamente a situação de utilização, em regra, por quem está no poder, ou seja, ou candidatos à reeleição, ou não, mesmo que não esteja o atual mandatário na disputa eleitoral, mas que ele venha apoiar algum determinado candidato e utilizar a máquina pública, o poder político,
para desequilibrar as eleições. Então, que pode passar desde da ameaça de demissão de funcionários comissionados que não apoiem sua candidatura ou que não apoiem o candidato por ele apoiado, e que pode passar pela cooptação também política de partidos em troca de apoio de verbas, convênios, que pode passar pela realização de publicidade institucional em período vedado de forma muito ostensiva, que pode passar pela utilização de servidores quando em serviço, não em horário de almoço e não em férias, para apoiar sua candidatura. Ou seja, tudo que envolver a utilização do poder político relativo ao exercício de um cargo, o exercício de um poder de autoridade, e que estiver voltado a desequilibrar em seu favor ou em favor de candidato por ele apoiado, com uso de poder político, se tiver gravidade, ou seja, se estiver efetivamente influenciado, com potencial mínimo de perturbar a normalidade da eleição, tudo isso verificado no caso concreto, pode ser considerado também abuso de poder político. Doutor Diego? Então, falamos aqui do abuso de poder econômico, abuso de poder político, né? Brevemente a caracterização, enquanto um envolve gastos indevidos ou excessivos de recursos. No abuso de poder político, existe um uso indevido do poder político. A gente sabe que os candidatos, eles têm, aqueles que exercem mandatos, eles têm direito à reeleição. No caso de vereadores, que é a eleição que a gente está falando, existe existe a situação... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Nós estamos te ouvindo, você que não estava nos ouvindo. Ah, tá. Agora sim. Aproveitando, já que houve a interrupção, o doutor Flávio gostaria de fazer uma complementação. Claro. Só naquele ponto que você tratou, Diego, quanto para a gente poder fixar algumas balizas importantes, nesse tema do abuso do poder econômico, também como no abuso do poder político, não necessariamente será obrigado ser demonstrado o impacto na disputa eleitoral. E sim, a legislação ela trouxe aí algumas alterações importantes, em especial a partir de 2010, quanto à gravidade das circunstâncias que se caracterizam, ou seja, a gravidade do ato em si. Então, é possível perder a eleição apenas como um complemento e ainda assim ser condenado por abuso do poder econômico ou abuso do poder político e se tornar inelegível para as próximas, né? Ou seja, o fracasso da medida não livrará aquele que, por sua vez, praticou o abuso do poder político ou econômico. Volto a palavra para você, para que você continue aí a bela exposição. Perfeito. Exatamente. Existem muitos casos de candidatos, inclusive não eleitos, que, mesmo com a conduta abusiva que não tenha tido sucesso, acabam ficando inelegíveis, né? Que é uma das sanções do abuso. Até já vou chegar ali na questão da sanção dos abusos, mas uma delas é justamente ficar inelegível por 8 anos. Então, a caracterização, agora já resolvi aqui meu problema de áudio, eu não estava escutando, peço desculpas anteriormente ali a respeito, não consegui escutar a intervenção, mas voltando aqui ao tema, então, abuso de poder político, abuso de poder econômico, e nós temos ainda colocado expressamente na legislação o uso indevido dos meios de comunicação social, que é justamente a ideia daquele que tem acesso, seja por amizade, seja porque ele mesmo seja proprietário, seja sócio de alguma empresa que envolva justamente a imprensa, por exemplo, o candidato que seja dono de rádio, por exemplo, que seja dono de jornal, que tenha um amigo que lhe apoia, que seja diretor, que tenha alguma ingerência em jornal,
em rádio e televisão, e também hoje se tem estendido para a questão da internet também, principalmente nos portais que envolvem jornais na internet, que acabam... a conduta abusiva é caracterizada do abuso de poder em mídia quando existe um benefício a candidato determinado pela imprensa. Então, se trata, claro, de uma situação que haja um ponto mais escancarado, né, na situação de ou privilegiar pautas boas para determinados candidatos e, ao mesmo tempo, também a questão de crítica incisiva aos adversários, aos candidatos, pelo tratamento da imprensa, que, teoricamente, deve ser de um tratamento imparcial e igualitário entre os candidatos. Então, em especial no rádio e na televisão, se leva muito em consideração essa situação do tratamento paritário, do tratamento igualitário entre os candidatos, não sendo possível fazer uma cobertura jornalística que acabe influindo nas eleições do pleito eleitoral. E por que é assim? Veja, se deixasse aberto o caminho para que a imprensa em geral, né, tomasse lado propriamente, embora a gente saiba que na prática, às vezes, os veículos de comunicação têm lado, efetivamente, têm predileção, têm preferência por determinados candidatos contra outros, mas se deixasse aberto essa porteira, né, vamos dizer assim, para que se pudesse fazer isso sem nenhum tipo de consequência para os candidatos, certamente que esse poder dos meios de comunicação eles seriam vitais, determinantes para definir quem ganharia as eleições. Então, para que justamente a escolha seja mais livre possível, seja mais democrática possível, que não tenha essa influência indevida, né, desse poder dos meios de comunicação social, é que justamente se coíbe esses abusos. Então, a jurisprudência a respeito desse tema tem falado muito sobre a verificação para ver se foi o tratamento desigual, o tratamento de benefício de um em detrimento de outro, foi efetivamente um fator de influência nas eleições, de forma efetiva, a justificar uma gravidade, né? Embora não se discuta, não se fale hoje propriamente em potencialidade de mudar o resultado, como bem o Dr. Flávio falou, mas se procure a gravidade, ainda assim, claro que saber exatamente o que aconteceu na prática daquelas eleições é um fator que é levado em consideração pelos julgadores quando vão analisar esse tipo de situação. Mas o fato é que se analisa, né, a jurisprudência analisa o grau de benefício que houve, se houve benefício, para verificar se houve propriamente abuso com a consequência de aplicação das graves penalidades relacionadas ao abuso. Então, vai se verificar qual a extensão, por exemplo, no rádio, né? Qual a extensão do benefício, qual os minutos, né? A somatória de minutos que houve em matérias de benefício a determinado candidato, qual foi a quantidade de minutos de propagandas negativas contra o outro candidato adversário. Então, são levados em consideração isso, o grau, né? Se isso desbordou e ultrapassou o limite da liberdade de imprensa, né? Porque também o que a gente tem que levar em consideração a respeito de abuso do poder de mídia é justamente que, às vezes, um determinado candidato lá só tem notícias negativas com relação a ele, porque ele, enfim, se envolve em uma série de escândalos, ele tem realmente uma pauta negativa decorrente de sua própria conduta e não por uma perseguição do veículo de comunicação. Ao passo que, então, tem que ver muito o caso concreto para verificar se existe liberdade de imprensa exercida no caso ou se existe
ali um direcionamento, uma tentativa dos meios de comunicação social de influenciar as eleições. O mesmo valendo para jornal impresso, jornal também periódicos na internet, né, o que hoje cada vez mais vem sendo difundido, né, muito mais acesso, inclusive, muito mais amplitude de acesso, inclusive, do que a própria mídia impressa. Então, basicamente, são essas 3 categorias que estão previstas expressamente na legislação. A Ellen falou no nosso início, né, sobre essa discussão sobre abuso de poder religioso, e nós tivemos agora recentíssima decisão, agora no dia 18 de agosto, que finalizou no TSE aquele julgamento em que o ministro Fachin, ele inicialmente votou, né, e manteve depois mesmo do voto dos demais, manteve seu entendimento de que seria possível, ainda que não expressamente previsto na legislação, o abuso de poder religioso, ou seja, não existe essa categoria expressamente colocada, ele entendeu que era possível, ainda assim, reconhecer de forma autônoma a ocorrência desse abuso de poder religioso, quando há uma indevida influência de líderes religiosos no voto dos fiéis, né, daqueles que participam, que congregam na mesma fé, por entender que isso é uma dimensão do abuso de poder de autoridade. Então, esse foi o posicionamento lá do ministro Fachin. Ele votou dessa forma. Foi um entendimento que, embora inovador, ele acabou não sendo acompanhado pelos demais 6 ministros do TSE, que entenderam que não haveria a possibilidade de reconhecimento de uma categoria autônoma de abuso de poder religioso. Todos eles entenderam que, como se trata de uma norma que estabelece uma proibição e uma sanção grave, que deveria estar colocado expressamente. Nesse caso, Diego, se me permite, no voto condutor do ministro Barroso, que foi o voto vencedor neste caso, ele faz a observação de que a legislação já traz a proibição da propaganda eleitoral nos cultos e que, por sua vez, não seria possível interpretar para criar uma nova modalidade de abuso. E aqui é importante fazer uma diferenciação de que não se pretendia, como alguns imaginavam, impedir, ou, quiçá a decisão foi importante que isso, nesse tema, não se pretendia impedir que os religiosos possam discutir política, porque isso é um outro tema muito importante. Por certo, a religião também compõe como elemento central da política, e a decisão, se desbordasse por uma lógica dessas, em que os religiosos não pudessem, em suas reuniões, como no caso lá. No caso, a acusação era de uma vereadora que teria reunido 30, 40 jovens conectados à sua vocação religiosa para falar sobre política. E se entendeu, pela manifestação do ministro Barroso e dos 5 outros ministros da Corte, que isso não era sequer qualquer modalidade de abuso, era sim um trato comum da política. Entendia de forma diversa o ministro Fachin, que por sua vez considerava que essa ascendência religiosa poderia trazer uma afetação e um desequilíbrio no processo eleitoral. Mas, salvo por deliberação do Supremo, felizmente, o TSE entendeu que não é possível punir esta conduta. Diego, com você. Aproveitando, então, eu já vou partir para uma pergunta que tem em relação ao assunto que vocês estão falando. A pergunta da Edna Mendes, ela diz o seguinte: como devo agir se eu estiver em um culto e o padre, ou na igreja, o padre ou o pastor fizer algum ato específico para determinado candidato? Flávio, quer responder? Pode responder, Diego. Então, na verdade, assim, a manifestação, hoje, a lei eleitoral, ela traz justamente essa vedação de que haja propaganda eleitoral, seja para qual candidato for, dentro do âmbito de um culto ou de uma missa, né? Então,
qualquer tipo de reunião religiosa nesse sentido de ser propriamente um culto e uma missa, ele acaba sendo algo que a legislação não permite, tá? Claro que dentro da comunidade ali, que congrega, né, determinada fé, claro que não é indevido a realização de reuniões para discutir política, mas dentro do rito religioso isso não é admitido, assim como não é admitido que as entidades religiosas elas contribuam, elas financiem de qualquer forma a situação de determinada candidatura, ou seja, né, contribua com recursos, né? Então é fonte vedada que as entidades religiosas venham é fonte vedada de recursos, dinheiro da igreja, dinheiro das entidades religiosas para custear a promoção de campanhas. O que acontece com relação a isso? Veja, isso é um ilícito, tá? Só que ela vai se poder configurar, em tese, abuso de poder religioso, não propriamente essa figura, porque o TSE entendeu que não está caracterizado, mas ela pode configurar outras modalidades de abuso. Por exemplo, abuso de poder econômico. Porque a partir do momento que, dentro de um culto específico, que é custeado pela entidade religiosa, então, bem ou mal ali tem todo o aparato, né, para funcionar aquele culto, ele é custeado pela igreja ou pelos fiéis, e quando eu desvirtuo aquele evento para promover uma candidatura, o entendimento é que, indiretamente, dinheiro da entidade religiosa está sendo colocado a serviço de uma determinada campanha. Se permitir, Diego, nesse ponto também tem uma outra forma de interpretar esse tema, que seria numa lógica de uma propaganda vedada àquele candidato, que levaria a uma outra hipótese de sanção. Diego vai falar um pouquinho sobre sanção daqui a pouco, que seria uma sanção muito mais leve, né? Seria uma forma de sanção através de multa, não necessariamente as sanções decorrentes mais intensas possíveis a partir do poder econômico. Agora é importante dizer que não é vedado ao religioso. Nesse caso, a colega perguntou se ele pedisse voto para alguém. Tá? Então, aí há uma vedação expressa. Mas não é vedado à entidade religiosa alertar seus candidatos, seus fiéis, quanto aos valores defendidos pela entidade religiosa e para que eles fiquem atentos quanto aos valores defendidos por candidatos. Aqui o que está em jogo é a possibilidade de defesa dos próprios interesses legítimos da fé. E aí não me parece que se caracterizaria neste ponto esta utilização da máquina religiosa com o fim de captação, mas sim com o fim de uma orientação por aqueles desígnios que eles defendem, né? Vou dar um exemplo que me parece simples e direto quanto a esse tema. Quanto à religião, a maior parte das religiões do nosso país são contrárias ao aborto. Portanto, certamente não é ilícito que o pastor ou o padre, no momento da sua pregação, alerte os seus fiéis, não nominando A ou B, mas sobre os valores desta fé, o que me parece que, neste caso, não configuraria abuso qualquer, né? Nem mesmo propaganda irregular, porque não se está fazendo propaganda de alguém, mas sim alertando contra algo. E me parece que este tema será um tema recorrente nestas eleições agora, onde vivemos um embate, né, intenso na sociedade sobre esses temas. E aí, aproveitando mais uma vez, vou fazer uma pergunta do tema também. A Jeane, ela está dizendo que ela ficou com dúvida ainda sobre uma questão. Se o candidato for membro de uma determinada religião, ele pode falar sobre isso na hora dos cultos, dentro da igreja, para a comunidade da igreja, ou ele não pode falar sobre isso? Diego, vamos lá, bate bola. Você começa e eu termino. Então, veja,
eu acho que tem que diferenciar muito o caso específico, né? Veja, o pastor candidato vai lá na frente do púlpito e começa a promover sua candidatura, isso claramente não é possível, né? É uma propaganda vedada, né? Porque dentro de templos e cultos não é possível, isso é uma vedação expressa. Abuso a gente sempre vai caracterizar apenas se houver gravidade, ou seja, apenas se tiver uma recorrência, se tiver um grande número de pessoas atingidas com isso, que tiver uma situação que se entenda que efetivamente existe um impacto naquelas eleições, né, na igualdade e na paridade das armas dos candidatos. Agora, o candidato que faz parte da congregação e conhece as pessoas envolvidas ali, veja, dentro do culto existe um problema ali de vedação pelo local, mas nada impede que enfim, no momento oportuno, fora daquele ambiente específico, né, do culto em si acontecendo, que ela se apresente como candidato natural. Imagine se impedir que aquele que participa de uma determinada comunidade religiosa dele contar para os outros, pedir o voto, pedir o apoio, isso não vejo problema. Isso está dentro da liberdade, ao meu ver, não sei o entendimento do Flávio a respeito disso, mas no meu entendimento, isso está dentro da liberdade, né, de cada um buscar os votos dentro das suas comunidades, dentro daquelas pessoas que lhe conhecem, que sabem da sua história de vida, que, enfim, pode apoiá-lo, inclusive, buscar mais votos. Existe uma linha tênue, né, nessa situação de envolvimento da religião com determinadas candidaturas. O que eu não recomendaria é justamente dentro do ambiente do culto acontecendo, né, de haver um tipo de manifestação em prol da candidatura à ALB. Esse é um tema muito importante. Por certo, não é possível limitar o acesso dessas pessoas que são candidatos às comunidades religiosas que eles pertencem. É vedada a propaganda no interior dos templos, então essa vedação ela está expressa tanto no pedido de apoio à pessoa A ou à pessoa B, ou o próprio pedido dela é de uma forma expressa e coletiva. Agora, não é possível controlar que numa conversa, no bastidor, ou na entrada, ou na saída, ela conversando com um amigo, ela possa fazer esse pedido. O que isso não pode se tornar é uma forma ostensiva. Agora, é importante dizer também que não há vedação, por exemplo, para que candidatos que são religiosos deixem de pregar. Esse é um grande debate que existe ainda hoje, não solucionado, porque esses religiosos continuam a pregação, às vezes, eles não falam sobre o tema das eleições, eles utilizam o espaço do templo para uma oração, não pedem voto, não falam que são candidatos, mas obviamente que as pessoas sabem que eles são candidatos e eles acabam circulando. Mas não há uma posição determinada quanto a esse tema. Quiçá o ministro Fachin queria inaugurar essa discussão quanto a esse tema, mas foi neste julgamento agora, e é importante dizer, eu não acredito que este debate tenha se encerrado perante o TSE. Nós precisamos ficar muito atentos a isso. Eu acho que este debate se encerrou naquele caso. O TSE terá outras configurações em breve, é um tribunal vivo, na medida em que há uma alternância de seus componentes de uma forma frequente, os ministros passam 4 anos como suplentes e 4 anos como efetivos, como substitutos e depois como efetivos, e isso faz com que a jurisprudência seja uma jurisprudência cambiante, né? Me parece que esse debate ainda voltará à pauta do TSE nos próximos anos. Pois é, e aproveitando o que o senhor estava falando, doutor Flávio, a Joselina pergunta exatamente isso. Se o candidato ele for padre, pastor, ou participa de algum cargo dentro da igreja, ele tem que se afastar de acordo com as regras do TRE? Veja, me parece que se ele tiver cargo em entidade associativa, sim, porque há uma disposição expressa na necessidade de afastamento prévio daqueles que respondem por atividades associativas, desde que essas atividades associativas
recebam de forma direta ou indireta recursos públicos ou administre recursos públicos. Então, a Igreja Católica tem uma prática de afastar os seus religiosos que são candidatos, mas é muito mais por um hábito da própria Igreja do que por uma imposição normativa, tá bem? E lógico, como a Igreja ela acaba participando de muitos, a Igreja Católica participa de inúmeros projetos com o envolvimento do poder público, ela de forma preventiva, mesmo aquela igreja do padre A ou do padre B que será candidato, não participando, ela entendendo que ela faz parte de um todo, ela afasta os seus religiosos por administrar recursos públicos nas pastorais, né? Que volta e meia as pastorais participam de diversos programas assistenciais para as comunidades carentes. Nas igrejas evangélicas, sejam nas pentecostais ou neopentecostais, ou então as demais designações evangélicas, essas, por sua vez, não têm esta prática cotidiana de afastar estes que, por sua vez, em especial por alguns que peregrinam de igrejas em igrejas, né, pregando semanalmente. O que não há uma obrigatoriedade neste momento também para o seu afastamento. Há uma discussão grande sobre isso, né, que o radialista tem que se afastar, mas este que, por sua vez, é o pastor, que também tem essa penetração, não se afasta. Então, mas esse tema não está normatizado, portanto, não há uma vedação expressa para que ele pregue. Obviamente, ele não pode pedir voto. Salvo, como disse, né, quando a igreja ele tiver cargo na igreja e a igreja administrar recursos públicos, portanto, haverá disposição normativa expressa obrigando o seu afastamento. Doutor Diego, quer continuar com o conteúdo ou partimos para as perguntas? Como que você acha melhor? Muito brevemente até nesse tema ainda, só para ficar bastante claro quanto a isso, vamos partir do exemplo A lá que houve uma manifestação dentro de um templo lá, seja evangélico, católico, qualquer outra vertente, que venha a ter lá uma manifestação de propaganda eleitoral. Isso aí seria uma única vez, sem alcance de muitas pessoas, determinada situação reduzida ali, em tese, apenas haverá aplicação de uma multa, não haverá a configuração do abuso. O que difere da situação, por exemplo, e muitos de vocês devem conhecer a figura do pastor Valdomiro, por exemplo, lá que é o líder da Igreja Mundial. Ele é um dissidente da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele fundou a Igreja Mundial, que é também uma potência, né, em termos de entidade religiosa, em termos de quantidade e magnitude de templos. E ele teve uma situação lá analisada pelo TSE, que foi justamente a cassação de candidatos que tiveram na seguinte situação lá. E aí não foi propriamente por abuso de poder religioso. Qual foi o caso lá? Assim, durante o pleito eleitoral, se fez um grande evento com assim, um grande número de pessoas lá que teve lá. Assim, um evento em que se gastou quase R$1 milhão, com participação de artistas gospel, em que houve lá, o pastor Valdomiro chamou os candidatos apoiados pela igreja, houve distribuição de santinhos no evento, houve a exibição lá de artistas, houve uma espécie de showmício gospel, em que houve, né, uso da palavra pelos candidatos, falaram no nome deles, pediram apoio da igreja, oraram pelos candidatos. Houve, sim, foi um único evento, mas o entendimento lá foi pela caracterização de abuso de poder econômico. Inclusive, o evento era televisionado, só que o TSE não entendeu presente a figura do uso indevido dos meios de comunicação social, porque entendeu que não tinha sido não havia prova suficiente de que havia realmente uma utilização dos meios de comunicação social para
afetar nas eleições, mas entendeu que todo aquele aporte de recursos do evento que eles entenderam que teria sido desvirtuado, que teria chego ao custo pela igreja de quase R$1 milhão, para 900 e alguma coisa, R$1.000 que foram gastos lá, conforme apurado naquele processo. E o entendimento foi justamente que teria havido um abuso de poder econômico, porque utilizou de fonte vedada, com aporte expressivo de recursos, e houve a cassação de deputados eleitos, e também, se eu não me engano, foi em Minas Gerais, esse caso lá analisado pelo TSE, a relatora era a ministra Rosa Weber, ex-presidente do TSE, e o entendimento foi esse. Então, não foi propriamente abuso de poder religioso, que foi afastado agora, pelo menos essa composição do TSE, pela essa decisão recentíssima, mas teve uma conexão de abuso de poder econômico pela questão do aporte excessivo de recursos por fonte que não poderia custear valores em prol de candidaturas. Entendeu-se que havia gravidade, e esse foi um leading case lá que a gente chama, né, um caso emblemático da nossa Corte Superior Eleitoral. Então, sempre, só para ilustrar, né, esse é um dos exemplos que já se falava mais ou menos de abuso de poder religioso, mas o afastamento agora pelo TSE da figura do abuso de poder religioso, ela não afasta a possibilidade de reconhecimento de abuso de poder econômico, em especial, quando há esse tipo enfim, de conduta, de aporte, né, de apoio de igreja que acabe desbordando os limites, acabe afetando a igualdade entre os candidatos. Quanto às penas, aqui a gente já falou brevemente, mas é a pena capital, né? É o cortar o pescoço do candidato, né? Claro, sentido figurado, que seria justamente a cassação de mandato de registro, você tirar ele, se ele ganhou a eleição, cassar o mandato. Então, e a gente tem muita cassação por abuso, em especial em eleições municipais, aí de enxurrada, muita cassação. Os tribunais eleitorais caçam muito no Brasil, por questões de abuso, muitas vezes devidas, outras de forma questionável, mas o fato é que é necessário que os nossos pré-candidatos atentem para não incorrer em situações que possam ser consideradas abuso, para que não tenham o desprazer aí de ganhar nas urnas e acabar perdendo posteriormente nos tribunais. E, além disso, tem o pior, além, não sei o que é pior, se é perder o mandato que se conquistou ou se é ficar inelegível por 8 anos a partir das eleições em que se verificou a conduta abusiva. Então, uma vez decidido, né, que houve uma situação de abuso, não só a cassação do mandato daquele que foi eleito é uma consequência, mas também inelegibilidade por 8 anos, que acaba tirando a pessoa a possibilidade de concorrer em pelo menos 4 eleições, né, que seriam 2 municipais e 2 eleições gerais. Então, essas são as consequências, são muito graves. Então, por isso é importante que cada um oriente, né, as suas estratégias de modo a não entrar nas vedações que possam ser consideradas abuso, mas também existe, de outro lado, um elemento importante, que é o entendimento das cortes eleitorais de que somente se reconhece a existência de abuso quando há prova inconteste e robusta de que o fato abusivo ocorreu. Então, é uma importante garantia para aqueles que concorrem nas eleições, justamente a existência dessa condenação apenas se tiver provas cabais. Então, se houver o mínimo resquício de dúvidas sobre a existência de conduta abusiva, não se faz, não se tem um veredito de condenação, porque justamente se sabe que muitas vezes acaba com a carreira política daquele que for condenado por abuso, seja ele de poder econômico, político ou uso indevido dos meios
sociais. Então, queria aproveitar esse gancho do Diego para dar um pequeno exemplo, porque às vezes o abuso do poder político pode não ter sido praticado diretamente por aquele que é o candidato. Nós costumamos dizer nas campanhas eleitorais que a parte mais complexa da campanha é controlar a boa iniciativa dos amigos, não é? Aquele que é o voluntarioso, que quer resolver a eleição. Então, ele acorda de manhã cedo e diz assim, hoje eu vou ganhar a eleição para o prefeito. Ele pega uma Kombi, bota um alto-falante em cima, nós tivemos um caso assim, né, Diego? Bota um alto-falante em cima e sai pela cidade dizendo que vão abrir um cadastro, por exemplo, para uma nova leva de Minha Casa Minha Vida naquele mês, e quem se cadastrar até o final do mês tem muita chance de ganhar uma casa do prefeito. Meu Deus. Essa é uma típica conduta que parece uma caricatura, mas é um caso verdadeiro que passou por nós, de um prefeito que tinha todo o potencial para ganhar a eleição, ganhou as eleições, ele não precisava dessa conduta, e um amigo voluntarioso numa manhã, que era secretário do município, teve uma brilhante ideia no sábado de colocar um alto-falante em cima da Kombi e percorrer todos os bairros, abrindo um cadastramento para o novo projeto habitacional do município. E, logicamente, que eles afirmavam, quando o sujeito aparecia lá, olha, é importante eleger o prefeito, senão não vai ter, hein? Obviamente que a caracterização aqui do abuso do poder político ficou estampada e, infelizmente, o candidato, mesmo tendo êxito no seu pleito, e mesmo com a alegação de que eu não sabia, né? Eu não tive participação nisso, e nós acreditamos efetivamente que ele não tinha a menor ideia do que aconteceu. Ele foi descobrir quando o cadastro já estava quase terminando, porque o sujeito fez isso 2 semanas antes do pleito eleitoral, num sábado, e ele terminou o cadastro na quarta-feira, o prefeito correndo para lá e para cá. Quando descobriu, é porque o burburinho já corria na cidade, dizendo que ele estava usando da máquina pública para poder ganhar votos, oferecendo um cadastro num programa habitacional. Então, é muito importante nós percebermos que, às vezes, os abusos não obrigatoriamente ocorrerão pelo candidato, mas ocorrerão em proveito do candidato. Então, o candidato, além de uma função proativa de não praticar o abuso, ele deve sim estar atento para que os seus não pratiquem o abuso em seu nome, porque isso certamente poderá ter impacto decisivo, por exemplo, na perda do mandato eletivo por abuso do poder econômico ou abuso do poder político. Doutor Flávio, vou aproveitar então, já vou fazer uma pergunta aqui da Virgínia. Inclusive, em nome da Virgínia, eu queria agradecer a todos e a todas aquelas que estão acompanhando todas as nossas lives, e a Virgínia é uma delas. Virgínia, muito obrigada. Ela pergunta o seguinte: como lidar com o abuso de poder no funcionalismo público, quando muitos se sentem obrigados a votar no candidato indicado pelo secretário da pasta e com receio de perder o emprego? Olha, aí nós temos que fazer um recorte, né? Isso é abuso do poder político, né? Quando eu ameaço alguém para obter vantagem, né, no pleito eleitoral. Mas aqui nós temos que fazer um recorte daquelas pessoas que estão lá comissionadas, que fazem parte de uma base, às vezes até doando parte de seu salário regularmente para o partido, como doação político-partidária, e aqueles que, por sua vez, são servidores de carreira e exercem funções. Óbvio que não é possível impedir que os servidores públicos participem do pleito eleitoral, mas é possível, sim, perceber, registrar e denunciar quando eles são obrigados a participar do pleito eleitoral. Agora, há que se ter uma média lógica de que aqueles que serão meus assessores diretos, eu imagino que me apoiem, não é verdade? E, por sua vez, quando não me apoiam, eu, na hora de fazer a nova escolha numa próxima gestão, terei preferências também. Isso é algo muito sutil, muito
limítrofe, né, numa lógica de pressão política e abusar do poder político e ter uma base de apoio política. Porque este é um grande desafio na política brasileira. As pessoas que participam da política, em regra, participam e esperam poder contribuir dentro da administração pública, exercendo funções públicas. E funções de gestão, funções de organização, de destaque dentro da administração. Isso não pode ser considerado abuso do poder político. Isso pode ser considerado a participação na administração pública daqueles que participam do processo político eleitoral apoiando. Quando isso desborda para pessoas não ligadas àquele grupo político como forma de pressão, aí, obviamente, que isso caracterizaria abuso de poder político. Abusos por parte da administração pública ou a utilização da máquina pública são condutas vedadas de forma expressa, que eu acho que vocês tiveram, ou vão ter ainda, né? Tema sobre condutas vedadas aos agentes públicos. São muito comuns, às vezes por deslizes, né? O sujeito, ao longo do horário de trabalho, começa a fazer postagens em suas redes sociais utilizando o computador da prefeitura, começa a fazer disparos de e-mail utilizando o e-mail institucional, mas são ilícitos que podem, sim, ser sancionados porque são condutas vedadas e a administração pública não pode ser utilizada para esta benesse. Esse ano é um ano diferente, viu, Ellen? E por que é um ano diferente esse ano? Porque esse ano é um ano que nós estamos vivendo uma experiência única em nossa existência. Eu espero que é a última. Me disseram que não, que isso vai ser a última. Eu também espero, viu, doutor Flávio, que seja a última, viu? Tá muito difícil ficar sem abraçar as pessoas, sabe, Ellen? Eu não aguento mais ficar abraçando as pessoas lá pelo @Flávio Pansieri, que é meu Instagram, cumprimentando os meus amigos, falando com os meus amigos, com os meus novos amigos. Vi aqui que tem bastante gente acessando aqui o Instagram, mandando mensagem. Esse momento é um momento ímpar. E, logicamente, que no momento de pandemia como esse, a administração, nesse momento histórico, está praticando alguns atos que seriam vedados já nesse período pré-eleitoral, mas que são autorizados em razão desse estado emergencial que nós estamos vivendo, inclusive com auxílios emergenciais à população, né, que poderiam, em outros momentos históricos, ser configurados como assistencialismo, né, como condutas vedadas por parte da administração pública, mas nesse momento de pandemia não é considerado uma conduta vedada. Deixar um pouquinho para o Diego falar sobre isso. Então, isso aí, não, está muito bem respondido. Ellen, tem mais perguntas aí? Doutor Diego, dando continuidade ao que o doutor Flávio estava, a reflexão do doutor Flávio, tem muitas perguntas aqui, e eu vou resumir em uma delas que eu acho que vai responder aí umas 10 pessoas. Uhum. Elas estão dizendo o seguinte, que está muito comum pré-candidatos doarem cestas básicas para vereadores, né, com mandato, e eles estão perguntando, isso não é abuso de poder econômico? Isso pode, isso não pode? Tem alguma restrição? Como que pode funcionar isso? Então, essa é uma excelente pergunta, Ellen, e eu tenho visto também acontecer bastante. Esse momento de pandemia, justamente, tem a atuação do poder público subvencionando muitas questões, mas também tem a figura daquilo que está sendo custeado, seja cesta básica, seja materiais, enfim, de máscaras, dentre outros bens, né, que têm sido oferecidos gratuitamente para as pessoas, custeados também por iniciativa privada. Veja, quando eu faço uma atitude assistencialista que não tenha conexão com apoio eleitoral, com questões políticas, eu não tenho, em princípio, eu não tenho um problema do ponto de vista eleitoral. Até porque a gente vive, o professor Flávio falou muito bem, vive um momento ímpar, único, né, na história, em que certamente que a existência, coincidentemente, de eleições nesse ano, essa coincidência de ter ocorrido a pandemia em um ano eleitoral, poderia não ter acontecido em um ano eleitoral, mas aconteceu. Então, ela não pode, vamos dizer assim, limitar
a possibilidade das pessoas se ajudarem mutuamente, né, e serem benevolentes, né, e contribuírem com a comunidade. Mas eu tenho um problema potencial quando isso vira algo voltado à captação de votos, à obtenção de capital político eleitoral. Inclusive, mesmo que realizado antes do período eleitoral, é possível, dependendo da extensão, dependendo de quanto se fez, né, de doações a esse respeito, e de forma que isso foi capitalizada para fins eleitorais. Então, é possível até imaginar que a possibilidade de abuso de poder econômico numa conduta como essa. Mas isso tudo vai depender muito do caso concreto e de como que isso é explorado do ponto de vista eleitoral. Se é custeado pelo poder público, nós temos a vedação expressa, conduta vedada para uso promocional de oferta de bens gratuitos subvencionados, né, que são aqueles custeados pelo poder público. Quando é privado, eu não tenho essa vedação expressa lá em conduta vedada, mas se eu utilizar isso eleitoralmente, é possível caracterizar o abuso de poder econômico. Até um exemplo disso, de assistencialismo privado, com relação a isso, teve um caso no TSE, em que um candidato a vereador no estado do Rio de Janeiro, era um dos municípios do estado do Rio de Janeiro, e ele tinha lá com custeio privado de recursos, ele tinha uma série de atitudes assistenciais vinculadas até mesmo a custear do bolso dele honorários advocatícios para entrar com ação de uso capião na comunidade, dava vales, alimentação e assim por diante para as pessoas, em período fora do período eleitoral, e também, no caso concreto, lá também dentro do período eleitoral, e isso foi considerado abuso do poder econômico e acabou resultando na cassação do candidato. Então, vale o mesmo para esse exemplo aí que foi perguntado, ou seja, se for explorado eleitoralmente, se tiver uma situação de amplitude, né, que se considere que isso causou impacto, sempre considerando o tamanho do município, né, outros fatores, né, quanto de valor está sendo investido, é possível, sim, caracterização de abuso. Vai depender muito do caso concreto. Eu vou falar uma perguntinha do Fábio. Gastos excessivos na pré-candidatura, né, na pré-campanha, pode se enquadrar como abuso de poder? Ele é de Aracaju, Sergipe. Excelente pergunta. Quem fez a pergunta? O Fábio. Inclusive, o Fábio está nos acompanhando desde a primeira capacitação, ele não falhou nenhuma, salvo engano. Fábio, excelente pergunta. É possível, sim, o abuso de poder econômico ser caracterizado por gastos excessivos na pré-campanha. Inclusive, nós tivemos o caso famoso das eleições passadas, que foi da senadora Selma Arruda, lá do Mato Grosso, que foi cassada por decisão do TRE do Mato Grosso e depois confirmada pelo TSE, justamente por inconformidades, por gastos excessivos, e também por até mesmo custeio de fonte vedada na pré-campanha. Claro que o caso dela lá teve algumas particularidades, inclusive teve problemas de custeio da campanha com recurso suplente, um grande investimento. Teve muitos problemas. Teve vários problemas, mas um deles foi na pré-campanha. Flávio, quer complementar? Eu queria dizer a ele que assim, a pré-campanha é um grande desafio. Existe um voto, que é um grande leading case do ministro Luiz Fux, que ora assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em alguns dias, que ele diz que os gastos na pré-campanha eles devem estar postos de uma forma que seja possível a qualquer homem médio promover aqueles gastos. Esta conceituação ela é muito ampla, né? Muito genérica, abstrata, e faz com que todos nós fiquemos numa saia um tanto quanto justa. Então, é mais fácil nós olharmos para os casos concretos. Imaginarmos que não é possível
e aí seja vedado eu investir recursos na construção de uma imagem, seria negar a própria democracia, negar a possibilidade de surgirem novos candidatos, novas propostas, novos ideais. Mas eu vou lhe dar um pequeno... Eu acho que o maior risco na pré-campanha e no abuso está ligado ao que o Diego falou, como lá no caso da Selma, na utilização de fontes vedadas. Eu vou lhe dar um exemplo simples, que não vou citar o Estado, não é mesmo, Diego? Para não dar... para que as pessoas fiquem curiosas. Num determinado Estado brasileiro, um determinado ou uma determinada candidata ao governo do Estado, que foi eleito, utilizou no período de pré-campanha, durante quase 3 meses consecutivos, um helicóptero para voar de quinta a domingo, todas as semanas, fazendo pré-campanha. Todas as semanas. Aqui me parece que nós teríamos a caracterização de 2 condutas complexas. Primeiro, o abuso do poder econômico na utilização da aeronave na pré-campanha, que já poderia ser debatido. Apesar que uma campanha para governo do Estado seria razoável que alguém utilizasse. Agora, o segundo ponto era que este helicóptero pertencia não a uma pessoa física, mas a uma pessoa jurídica, e uma pessoa jurídica que não tinha autorização para a locação da aeronave. Portanto, não pode-se alegar aqui que ela estava cedendo a partir de uma contrapartida àquela aeronave. Aquilo era doação irregular. Então, há uma conjunção de fatores na pré-campanha, que na campanha também existe, que nós devemos levar em consideração. Perceba, para além do abuso do poder econômico, por diversas vezes tenho percebido, e o Diego também, que tem longa experiência aí no direito eleitoral, que o problema da pré-campanha é a confusão que os candidatos volta e meia estão fazendo em não perceber que aquilo que é vedado na campanha também é vedado na pré-campanha. Então, se eu tenho fonte vedado na campanha, eu tenho fonte vedada na pré-campanha. Se eu tenho abuso de poder econômico na campanha, eu tenho abuso de poder econômico na pré-campanha também. E isso me parece que é o maior risco na atualidade. Esse exemplo que não chegou às cortes eleitorais, por motivos políticos e institucionais, mas eu tenho convicção que se chegasse isto no Tribunal Superior Eleitoral, este governador eleito hoje não seria mais governador de um Estado. Por quê? Me pareceu que ali a caracterização era expressa, notória, documental, de que houve, sim, a instrumentalização via utilização de recursos de fonte vedada para a pré-campanha. E aí nós temos que discutir, inclusive, se não tinha abuso do poder econômico na utilização por vários meses consecutivos de um helicóptero que tem hora de voo super cara, para que esse sujeito pudesse fazer 10, 15, 20 cidades em um final de semana. Vamos fazer uma perguntinha agora da Paula Regina. Sou pré-candidata a vereadora na cidade de Marilena, Paraná. Os vereadores que irão tentar reeleição, eles podem usar a bancada para se autopromover durante a pré-campanha e durante a campanha? Ou citar algum outro pré-candidato, né, ou candidato? Dentro das reuniões da Câmara, isso é permitido? Isso não é abuso de poder político? Diego? Então, veja, dentro do ambiente, os candidatos à reeleição, a vereador, também a prefeito, pela legislação, eles não têm que se afastar do cargo, então eles continuam exercendo suas funções normalmente. Enaltecer os seus próprios feitos em discursos, né, se utilizar a bancada seria nesse sentido, não vejo problemas maiores relativos a essa conduta, no sentido de enaltecer o que eu, exemplificativamente, vereador que estou buscando a reeleição, eu posso lá me pronunciar no sentido de prestar contas do que eu fiz no mandato, né, ou dos meus projetos que estão em andamento na casa. Agora, pedir votos, fazer propaganda eleitoral
dentro de discursos na Câmara Municipal, não me parece possível. Né? Ambiente dentro da Casa Legislativa não é o ambiente propício para se fazer isso. Inclusive, as próprias câmaras municipais elas fazem regulamentações internas no período eleitoral para justamente regulamentar esse tipo de conduta, manifestação de propaganda eleitoral dentro das casas legislativas. Agora, em reuniões privadas, enfim, dentro do gabinete, né, no ambiente propício, está dentro da conversa, do diálogo, de se falar sobre as eleições, me parece natural. Não me parece que tenha algum tipo de vedação. Claro que ninguém vai distribuir santinho dentro dentro do plenário, ou fazer qualquer tipo de manifestação nesse sentido. Mas, claro, reuniões privadas dentro da casa, dentro de ambientes ali que não sejam um momento de sessão ou de comissões, me parece possível. Pergunta da Sheila. A entidade religiosa pode alertar os fiéis sobre o que devem observar ao escolher seus candidatos, mas não podem nominar quem quer que seja? É isso? Ela está com dúvida, ela é de Manaus. Me parece que sim. Não é possível imaginar que qualquer entidade associativa, mesmo religiosa, não possa tratar dos temas que são importantes para aquela comunidade. O que não se pode é direcionar o voto para o candidato A ou o candidato B. Mas, por certo, as pautas de uma determinada comunidade religiosa, elas são lícitas dentro da comunidade religiosa. Quando um pastor fala sobre a defesa da vida e contra o aborto, ele certamente pode dizer que isso é uma pauta religiosa dele importante para aquela comunidade. E é importante que os fiéis fiquem atentos a quem defenda estas pautas e quem são as pessoas contra essas pautas. Nós não podemos imaginar uma política sem a vida, sem a realidade, sem uma perspectiva filosófica, religiosa de cada um dos grupos, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos afirma que cada um de nós tem direito de escolher, dentre as suas próprias convicções, os valores que deve seguir e as comunidades que participará. Portanto, me parece que não há vedação quanto a este tema das pautas importantes para os fiéis. Mas o que não se pode ter é um direcionamento dentro da igreja, durante o culto, para um candidato A ou para um candidato B. Bom, doutor Diego, doutor Flávio, nosso tempo está se encerrando. Então, eu gostaria que vocês dessem aí uma mensagem final para as nossas pré-candidatas antes do encerramento e também deixar novamente, porque muitas pessoas me perguntam nos grupos de WhatsApp do material, doutor Diego, que você falou na primeira live, que está no site do escritório de vocês. Gostaria que você repetisse o endereço, porque eu não tive tempo de pesquisar e poder responder essas pessoas hoje, então gostaria que você fizesse isso por gentileza e cada um de vocês desse uma mensagem final aí para as nossas pré-candidatas. Pessoal, o nosso material atualizado agora, após a emenda constitucional que adiou as eleições, a emenda constitucional 107 de 2020, ele já está atualizado no site, www.panciericampus.adv.br. Lá na aba Conteúdos, nós temos o primeiro lá, arquivo, né, o download disponível, o guia prático do escritório Pancieri Campos Advogados, e lá nós temos um material lá bem amplo, eu recomendo a leitura, inclusive não só para os pré-candidatos, mas para aqueles que vão auxiliar na campanha, para os amigos, para a família, para aqueles que vão correr o trecho, vamos dizer assim, aí com cada um de vocês nas eleições. É importante que tenham um panorama geral das principais regras. Ali tem não só o calendário, mas um pouquinho de tudo do que o candidato e aqueles que o apoiam precisam saber. Muito obrigado pela maravilhosa audiência de sempre. Tem sido muito
proveitoso esses nossos encontros, tem sido muito bacana de verificar os comentários, de ver a participação de vocês, de ver o nível das perguntas, de verificar o quanto que nosso curso de capacitação tem sido acompanhado com vocês. Tenho certeza que todos estão dedicando um tempo para isso e espero que isso traga frutos para que as melhores estratégias sejam definidas. Muito obrigado a você, Ellen, mais uma vez, ao meu querido amigo Flávio, foi um prazer enorme contar com a tua presença, com as tuas reflexões nesse encontro, e até uma próxima. Boa sorte a todos, né? A próxima live agora será do Dr. Herman, depois teremos o Dr. Otávio para falar de prestação de contas no final. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Eu estou disponível nas redes sociais também. Tem pré-candidatos me mandando perguntas lá, sempre respondo. Meu Instagram é @Diego _Campos. Então, tem muita gente lá seguindo também. Eu sempre respondo as perguntas e estou à disposição. Vamos em frente. Vamos colocar o Progressistas aí com um grande resultado nas eleições municipais. Muito obrigado. Ellen, muito obrigado pela tua gentileza. Eu quero agradecer e parabenizar todos vocês que estão participando desse encontro. Esse projeto do Partido Progressista é um projeto que efetivamente busca atingir a todos. Eu comentava com a Ellen antes de começar a live como isso é importante para mim. Eu acredito demais nisso. Quando fui diretor da EGE do TSE, a convite da ministra Rosa Weber, esse era o que me impulsionava, acreditar que a formação era uma forma fundamental para que pudéssemos dar incremento de qualidade na democracia. Então, Ellen, parabéns pelo desafio que você assumiu, pela coragem que você teve, e é na dificuldade que nós encontramos os grandes líderes, e você é uma grande líder aí, que está tocando esse projeto, com mais de 1 milhão de espectadores já em todas as lives. Parabéns! Eu quero agradecer a todos vocês por participar conosco, me colocar à disposição, como também o meu caro amigo, irmão de caminhada, Diego Campos, né, nas redes sociais. Quem me adicionar lá e pedir o material, eu envio aqui, já enviei para uns 4 aqui nesse tempinho no celular, o link direto do nosso site, para que você possa ter acesso. Vou encaminhar também para a Ellen, para que a Ellen possa colocar aí nas próximas, já no link do próprio YouTube, nas próximas lives. Contem conosco, boa sorte, acreditem que é possível fazer a diferença, porque a diferença está exatamente nos olhos de quem vê. A diferença não está fora da gente, a diferença está dentro da gente, na capacidade que nós temos de mudar o mundo à nossa volta. Cada um é capaz de fazer isso de uma forma diversa. E eu tenho com certeza que dentro de cada um de vocês tem algo muito especial para que vocês entreguem para a administração pública, e ela precisa de vocês. Mais mulheres na política e mais gente séria, homens sérios também, como todos vocês na política. Gente, obrigado de coração pela oportunidade de dividir um pouco aqui dos nossos dilemas. Doutor Flávio, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras também de incentivo, porque, de fato, foi e continua sendo um grande desafio, né, conduzir esse projeto através do Movimento das Mulheres Progressistas, né, em nome da deputada federal Iracema Portela, e eu espero que realmente, e acredito muito, que o único caminho para que a gente possa ter bons gestores, pessoas que possam fazer a diferença em suas cidades, em seus bairros, é através, sim, da capacitação, da educação, da informação de qualidade, e é isso que esse projeto tenta, e eu acho que está conseguindo levar ao Brasil todo, porque, afinal de contas, nós já atingimos os 27 estados. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor Flávio, muito obrigado, doutor Diego, pela participação, e eu queria novamente agradecer ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, à deputada federal Iracema Portela, presidente nacional do Movimento Mulheres Progressistas, ao deputado federal Ricardo Barros, tesoureiro nacional do Progressista e líder do governo na Câmara,
ao deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos, né? Eu sempre faço questão de agradecer no começo e no final, porque sem eles, nada disso estaria acontecendo. Então, pessoal, muito obrigado. Amanhã nós temos com o Fabrício Nogueira, Liderança e Propósito em Tempos de Crise, é o módulo 2. E na quinta-feira, doutor Herman, Condutas Vedadas aos Agentes Públicos, parte 1. E como o doutor Diego falou, no sábado nós temos o doutor Otávio falando sobre financiamento de campanha e prestação de contas. Então, não percam, porque a nossa semana está só começando. Boa noite a todos, muito obrigada e até amanhã. Eu quiser levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Vamos mudar, mudar o mundo, vem, vamos lutar. A gente pode tudo, vem, que aqui é teu lugar. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. Meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação. Isso é ser mulher. Mulheres juntas fazem sua voz. Unidas somos mais por todas nós, a força da transformação. Isso é ser mulher. Fortalecendo o futuro, mulheres progressistas. O meu lugar é onde eu quiser, levar minha força onde eu puder, fazer uma nova nação.